Continuando aí nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de preparação do desenho, né, e traçado que a gente utiliza, a altura dos pontos, porque é uma parte muito importante, tá? A gente saber desenhar o nosso projeto, né? E também dimensionar, mas se a gente também não souber desenhar, então eu sempre oriento meus alunos de estágio supervisionado, né? Quando eles forem começar esse tipo de projeto, desenha, tem uma noção das alturas, dos pontos, porque é uma parte crucial na parte de projeto hidráulico, tá? Bom, primeira coisa, a gente sempre tem que saber o que é a nossa peça de utilização, tá? Então, no projeto hidráulico, a gente usa o termo peça de utilização, porque essa peça de utilização é o ponto onde vai sair a água. E aí, depois, a gente sabe que nesse ponto onde sai a água, essa água tem que ser escoada para nossa rede de esgoto, né? Então, aí a gente tem o aparelho sanitário. Então, da mesma forma que eu tenho minha peça de utilização, que é a minha torneira da pia de cozinha, na pia de cozinha a gente tem que ter o ponto que vai ser o ponto do meu esgoto, tá? A gente tem que saber essa parte do traçado e os diâmetros de indicação de fluxo de forma correta, tá? Então, primeiramente, o que é importante na parte de projeto? A gente sempre vai trabalhar com plantas, né? Então, tanto a planta baixa do meu traçado de esgoto, ou minha planta da parte do hidráulico, né? Na parte de projeto, a planta inteira, né? No hidráulico, ou pluvial ou sanitário, eu estou falando isso porque é padrão para ambos, a planta inteira, tanto a baixa quanto a cobertura, né? No caso do hidráulico, a gente tem a planta baixa e tem a planta de cobertura, a planta baixa no primeiro pavimento, e no outro pavimento a gente tem a planta do barrilete. Então, essa planta inteira a gente sempre coloca normalmente na escala 1:50 ou 1:75. Eu, particularmente, gosto na escala 1:50, tá? E os detalhamentos do projeto a gente sempre trabalha na escala de 1:25. Então, para começar qualquer projeto, então você tem uma planta de uma casa, por exemplo, lá no seu programa, no seu AutoCAD, você vai fazer uma limpeza dessa planta. Você vai deixar essa planta limpa. Então, quando eu falo uma planta limpa, é uma planta que não tenha texto, que ela não tenha cota, e que os únicos blocos que restem na planta são os blocos fixos, que é aqueles blocos do banheiro, da lavanderia, da cozinha, os locais onde você vai ter ponto de utilização de água, tá? Mas do restante, todos os outros móveis a gente retira. Então, a gente deixa só a planta, de preferência em uma única cor, né? Então, a gente seleciona ela, deixa numa única layer. E aí, a gente, para servir de base, para a gente poder desenhar o nosso projeto, tá? A gente sempre tem que saber onde colocar o reservatório, então estuda-se no arquitetônico a localização desse reservatório, faz-se traçado do barrilete essa água vai descer para os pontos de utilização, que são as linhas prumadas no térreo, tá? E aí, depois de a gente montar todo o traçado, ele tem que ser previamente dimensionado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um reservatório que foi locado, ele tem um ponto de saída de água, e esse ponto de saída de água, ele vai vir e vai abastecer aqui no meu banheiro, e ele vai abastecer o meu ponto aqui da cozinha. E daqui ele também vai abastecer uma lavanderia. Então, eu tenho 3 pontos de utilização, tá? Que ele vai abastecer. Então, é água fria 1, que é o vaso. Desse vaso, ele vai descer e ramificar por toda a parede. Água fria 2, ele alimenta aqui a lavanderia, que ele distribui. Então, ela desce um ponto só, mas distribui em todos os pontos da minha parede. E ele desce aqui para alimentar a minha cozinha, tá? Então, esses detalhamentos, tanto do corte quanto dos isométricos, né, das paredes, né, como que a gente vê a tubulação na parede, nós normalmente colocamos sempre na escala 1:20 ou 1:25, tá? Os isométricos, eles não vêm com cota. A cota a gente sempre coloca na planta, nos cortes de cada ambiente. Então, aqui é uma representação do isométrico, tá? Aqui ele está com algumas medidas, né, só para a gente visualizar mesmo, só que não precisa colocar essas medidas. O que tem que aparecer no meu isométrico são os diâmetros das tubulações, as peças que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, é chuveiro. Qual que é a peça aqui do chuveiro, né? Então, é o joelho de 25, de 25 milímetros para 3/4, ou para meia polegada. Né? Qual que é o diâmetro do registro? Então, o isométrico ele tem essa visualização, tá? Os cortes também são na escala 1:20 ou 1:25, mas aí eles obrigatoriamente já vão vir mais detalhados com a parte de informações. Então, aqui a gente tem um visual, onde a gente vai ter todas as peças de utilização, todos os registros com suas respectivas informações de diâmetro e diâmetro da tubulação, tá? E o sentido do fluxo dela. Já no corte, além de tudo isso, a gente também tem que trazer as informações de cota. Então, todas essas medidas, elas também vão vir elencadas aqui.
Então, tanto eu posso colocar as medidas verticais, quanto eu posso colocar a horizontal. Nesse desenho aqui não tem a horizontal, mas a gente tem a informação aqui, ó, abaixo do tubo. Então, eu poderia fazer uma cota aqui embaixo? Poderia, ou esse número aqui já é suficiente. Então, a gente tem as mesmas informações do isométrico, mas acrescentando aqui essa parte de cota. Eu tenho que saber qual que é a altura do meu lavatório, qual que é a altura dos meus registros, das minhas válvulas, de todos os pontos. Tá? Aqui são algumas imagens, tá? De traçados. Normalmente, a mais usual que eu costumo utilizar nos meus projetos é esse modelo aqui. Que eu desço uma coluna, no caso do banheiro, eu desço uma coluna principal para o meu banheiro, eu faço uma única ramificação. E eu ramifico sempre do lado que eu vou atender o meu chuveiro primeiro, tá? Porque ele é o elemento que eu tenho mais necessidade de atender com pressão. E depois eu ramifico aqui para o meu lavatório. É claro que esse traçado é um traçado muito padrão, né? Quando a gente tem aquele banheiro, que você tem todos os elementos na mesma parede. Aqui nós temos algumas outras possibilidades, né? Então, percebam que aqui a gente tem lavatório e vaso numa mesma parede e o chuveiro em outra. Então, nesses casos, o que a gente faz? Nós temos que descer um ponto de água para cada parede. Então, eu vou ter que descer um ponto de água bem aqui no vaso, que vai atender o vaso e o lavatório, e um outro ponto de água que vai atender o meu chuveiro, tá? Aqui, cada um está numa parede. Então, obrigatoriamente, nesse caso, eu possivelmente tenha que atender essa condição de fazer um traçado, né, onde eu tenha um ponto, vai descer um ponto de água aqui, um ponto de água aqui, um ponto de água aqui. Professora, posso fazer um traçado do hidráulico com a água vindo por baixo, né? Então, assim, eu desci um ponto aqui no vaso, do vaso eu posso vir pelo piso e atender meu lavatório? Eu até posso fazer isso, só que a gente sempre tem que ficar atento ao projeto de esgoto, tá? Se não vai ter cruzamento, se não vai gerar nenhum tipo de interferência. Então, são dois projetos que vocês podem fazer essa condição, mas desde que avalie se realmente existe a possibilidade. Caso não exista, aí tem que descer um ponto de utilização para cada parede, tá? Então, aqui eu trago outros exemplos de banheiro, né? Para vocês estarem cientes que a gente não tem só esse modelinho de banheiro aqui, né? Que é o mais simples, né? Que a gente tem essa imagem aqui, né? Então, a gente pode ter outras situações, e é isso que vai influenciar no traçado de vocês, tá? Uma outra parte que é muito importante é a gente sempre ficar atento à altura dos pontos de utilização, tá? Máquina de lavar roupa e tanque de lavar roupa, normalmente eu trabalho na posição de 90 a 110, tá? Eles normalmente colocam que a máquina é 90 e o tanque aqui colocou 100, mas a gente pode trabalhar até 110. Eu, particularmente, coloco todos os pontos na posição 110. Então, assim, são valores estimados. Cada projetista tem a sua concepção, tá? Mas, como eu disse, máquina de lavar roupa e tanque de lavar roupa, eu gosto de trabalhar na posição 110, né? Tá? Torneira de pia para a parede. Então, quando você tem aquela pia de cozinha, que a torneira é na parede, tem que colocar no mínimo 110. Normalmente, quando é uma torneira de pia, que ela é embutida na pia, aí você consegue colocar esse ponto um pouco mais baixo, trabalhar com 60, com 80, tá? Quando é uma torneira de lavatório na bancada, então sabe quando a torneira ela sai na própria bancadinha do lavatório? A gente trabalha com 60 centímetros. Torneira de jardim, 40. Chuveiro, posição do chuveiro, 210 e 220. A posição do meu vaso sanitário, quando ele é com válvula de descarga, então aquele ponto que vai conectar no vaso é o 33. O meu vaso sanitário, quando ele é de caixinha acoplada, ele alimenta a caixinha. Então, ele é uma tubulação na lateral, então ele é um pouquinho mais baixo. Então, normalmente, ele é 20 centímetros de altura do chão, 20 a 30, e ele fica deslocado 15 centímetros do eixo do meu vaso. Quando é um vaso sanitário com caixa de descarga, que é a caixa que fica lá no alto, que elas são mais antigas, a gente trabalha com a posição do ponto de água a 200 ou 210. A válvula de descarga, né, para a gente apertar para dar descarga, trabalha de 100 a 110 a posição dela. Chuveiro, os registros de chuveiro, 100 a 110 e o de gaveta, 220. O de gaveta é aquele registro de ambiente. Ele pode ser variável, algumas pessoas colocam mais baixo, outras mais alto. O que eu sempre recomendo, quando você tem um ambiente público de acesso a pessoas, sempre deixa o mais alto possível, tá? Porque daí a gente evita aí a malandragem do pessoal. E a ducha higiênica, normalmente a gente deixa do lado esquerdo, com a posição de 40 a 50 centímetros, tá? Então, aqui eu vou trazer algumas imagens para vocês, né? Então, aqui eu tenho um exemplo da minha bacia sanitária com válvula, né? Então, meu vaso com válvula. Então, essa posição do cano é 33 e a posição da válvula 110 a 120. Tem pessoas que colocam 90, então é bem variável.
E o registro de ambiente, ó, trabalhando aqui de 180 a 220. Percebam que são posições variáveis, tá, pessoal? Diâmetro que a gente normalmente utiliza para o tubo que vai para o vaso, quando ele é válvula, 50 milímetros, tá? Então, a gente sempre usa 50 milímetros. Ou seja, se é 50 milímetros, tanto o registro quanto a válvula, eles vão trabalhar com um diâmetro de 1/6, tá? 1,5 polegadas. Então, aqui a gente tem uma imagem da nossa válvula de descarga. Quando nós vamos executar ela, ela é composta por essa peça, que é a minha válvula. Ela tem um adaptador na parte superior e um na parte inferior, para depois conectar com a nossa tubulação aqui, que é o nosso tubo de descarga, né? E a peça que se conecta com o vaso. A válvula de descarga, né, como eu disse, ela trabalha com 1/6 polegada e as pressões que a gente trabalha é 1,5 MCA de pressão mínima, tá? Então, a pressão mínima em metro de coluna d'água é 1,5 e a máxima, tá, é de 15 metros de coluna d'água. Então, a gente tem que cuidar quando, no dimensionamento, o meu ponto de utilização tenha passado dessa pressão, a gente precisa, provavelmente, colocar válvulas redutoras de pressão, tá? Quando a gente tiver aquelas caixas acopladas, que são as caixas de descarga que ficam na parte superior, o traçado dela, ó, é sempre o eixo, a gente desloca 20 a 30 centímetros, tá? E a posição fica a 1,70 ou 2,15, mais ou menos, tá? Esse é o ponto de água. Quando a gente tem uma caixinha acoplada, o ponto de água fica na lateral. Então, essa lateral alimenta a minha caixinha. Então, ela é sempre deslocada 15 centímetros do eixo do vaso, pelo menos 20 centímetros do chão. Nesse caso, normalmente, esse ponto de água aqui não trabalha mais com o diâmetro de 50, que nem a válvula de descarga, né? No caso, quando a gente tem válvula de descarga. Aqui a gente trabalha com 20 e 25 milímetros, então, ou seja, 1/2 polegada ou 3/4. A ducha higiênica, a gente trabalha de 20 a 60 centímetros de altura, então ela fica normalmente alinhada do lado esquerdo, tá? Então, de frente, quando a gente está olhando, a gente coloca do lado esquerdo, ou quando você senta no vaso, é o seu lado direito, tá? Então, a gente trabalha com essa posição para ela, diâmetros aí de 25 milímetros também. Lembrando que aqui é o ponto que a gente vai ter, ó, uma visualização, a gente tem um ponto para conectar com a caixa acoplada, o ponto da ducha, e a fixação da ducha, ela fica um pouquinho mais acima, tá? O bidê, né, ele vai funcionar da mesma forma que esse vaso com caixinha acoplada. Também vai ser na lateral, deslocado de 10 a 15 centímetros, e o diâmetro também vai trabalhar com a mesma condição. Chuveiro, a posição do registro de 1,10 a 1,20. Lembrando que o registro do chuveiro é um registro de pressão. Então, esse registro de pressão, ele tem um adaptador na parte superior e um adaptador na parte inferior, tá? E o chuveiro fica na faixa de 2,10 a 2,20 de altura. Quando nós temos um lavatório, né, o ponto da água dele, normalmente o lavatório, a torneira é embutida na própria pia, né, a torneira aqui. Então, o ponto de água dele fica um pouquinho abaixo, então ela fica normalmente em 60. Também trabalhamos aí com uma altura, ou com um diâmetro de 1/2 polegada ou de 3/4, ou seja, 20 a 25 milímetros, tá? Lembrando que o ponto de água do lavatório, ele não fica no meio do lavatório, ele sempre fica na lateral, porque o projeto de esgoto, ele já passa aqui no eixo. Quando nós temos um lavatório com aquecedor, então a gente vai ter 2 pontos, né? A gente vai ter do lado direito e do lado esquerdo. Tanque de lavar roupa, né? Ou máquina de lavar roupa, que também trabalhar com aquela condição de 1,10 a 1,20 de altura. Diâmetros aí vai ser 20 a 25 milímetros, conforme o dimensionamento. A máquina também. Algumas orientações é colocar a máquina até um pouco mais baixa, né? Então, pode se colocar até em 90. Ou se quer manter um padrão, trabalha tudo com a mesma altura que nem a do tanque. Diâmetro também ali é de 25 milímetros, tá? Aqui a gente tem um exemplo ó, da máquina. Quero colocar na mesma altura do tanque? Sem problema algum, tá? E aqui a gente tem alguns modelos de torneira com seus respectivos adaptadores, quando a gente quer atender, né, um único ponto, atender mais de algum equipamento. Pia de cozinha também a gente trabalha de 1,10 a 1,20, quando é uma torneira de pia de cozinha na parede, tá? Então a gente coloca ela sempre mais alta. Quando essa torneira é embutida na própria pia, que nem o caso do lavatório, aí a gente pode adotar um valor inferior. Também trabalhamos com diâmetros de 20 a 25 milímetros. Aqui é o exemplo da torneira de pia embutida, né, na própria bancada, então a gente trabalha com uma altura de 60 centímetros. Torneira de jardim de 30 a 60 centímetros também, que a gente trabalha. Diâmetros também vão de 20 a 25 milímetros.